Olá, meus irmãos, o pastor Adélio está de volta e esta semana estou muito puto. Meus abençoados, esta semana os infelizes aí da internet, uns filhos de meretriz com lavador de pudo, vieram espalhar aí na internet que eu, meus irmãos, um flanelinha do Senhor, aqui Tandarábia, prego aqui na minha igreja que devemos seguir as palavras de Cristo. Mentira, meus irmãos, não ensino isso. Você sabe que comigo é a verdade, meus irmãos. Se eu for obrigar meus fiéis a seguirem as palavras de Cristo, não dá uma semana a minha igreja está vazia e eu aí deixando o currículo na cato. Ah, xarabaia! Para provar a vocês como os ensinamentos de Jesus podem ser nocivos ao meu negócio, hoje vou contar para vocês uma história bíblica. Vamos lá, Bispo Anselmo? Jesus, ele veio à Terra numa época muito difícil. Não tinha luz elétrica, ou seja, o povo ia dormir sem falar boa noite para o William Bonner. Não tinha celular, TV, não tinha papel higiênico, meus irmãos. O povo limpava a bunda com areia, limpava e esmerilhava. Aí veio o nome da cidade mineira, Curralinho. Era um tempo de total ignorância, meus irmãos. Pra vocês terem ideia, a lei da gravidade ainda não tinha sido aprovada. Jesus sofreu, meus irmãos. Não tinha assunto com aquele povo ignorante. Imagine você, analfabeto, pescador na Galileia, chega para Jesus e diz: Jesus, o senhor não sabe o que aconteceu hoje em alto mar. Ele sabia, meus irmãos. Sabia, inclusive, o que ia acontecer no outro dia. Jesus não tinha com quem conversar, meu irmão. Falar sobre a teoria da relatividade, as leis da termodinâmica, sobre a possibilidade de enviar dados via satélite. Não tinha, meus irmãos. O povo era ignorante. A conversa dele, conversar com os pescadores, era tipo você promover um debate científico entre o Einstein e o Sérgio Malandro. Então, para Jesus poder estabelecer uma forma de comunicação com este povo ignorante, o que ele fazia? Ele usava de parábolas, que ele chamava de historinhas. Afinal, ninguém ali sabia que diabos era uma parábola, nem no sentido bíblico e menos ainda no sentido matemático. Sim, e mesmo alguns simbolismos, aquele povo não entendia, eram ignorantes, tacanhos, obtusos. Na Santa Ceia, por exemplo, Jesus começou a conversar com ele usando uma metáfora. Ele disse: aquele que não beber do meu sangue e comer da minha carne, não entrará no reino dos céus. O que, meu irmão? Já tinha discípulo disputando o corte de Jesus. Eu quero a coxa, aí eu fico com a costelinha. Eu acho que a bunda é intocável, né? Eu não vou querer. E o sangue? Pedro sugeriu misturar um pouquinho de vodka. Sim, já que nas veias de Jesus corria também o sangue de Maria, eles seriam os únicos a provar o verdadeiro Blood Mary. Mesmo assim, Jesus insistia em se comunicar através de metáforas. Uma delas é a do bom samaritano. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Quando a nação de Israel dividiu-se, o reino do norte, cuja capital era Samaria, não suportava o pessoal do reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Judeus e samaritanos se insultavam, causavam discórdia nos grupos da família. Nos muros de Jerusalém era comum eles picharem, eles não. Já os judeus pichavam no muro de Samaria, Samaraminions. Quando os dois grupos se encontravam, o pau quebrava, era só falafel que voava. Pois bem, Jesus escolheu esses dois povos antagônicos para ilustrar a sua parábola. Eis a parábola. Diz que vinha um judeu subindo a pé a rodovia Jerusalém-Samaria, uma rodovia horrível, mal sinalizada, cheia de bandidos. O pobre judeu vinha ali caminhando, quando foi abordado por uma turba de assaltantes que levaram o seu dinheiro e ainda lhe aplicaram uma repreensão de natureza física. O pobre judeu ficou lá estirado na beira da rodovia, semi-morto. Então passa por ali um levita, que também era judeu. Estiveram juntos, inclusive, no comício contra o fascismo romano. O que o levita fez? Filmou e postou no TikTok, 1000 likes na hora. Em seguida, passa um sacerdote
também judeu, sim, funcionário concursado no templo de Salomão. E o sacerdote faz o quê? Olha e conclui que existe certa lógica no assalto. E vaza. Então, finalmente, vem o samaritano cantando: sou imbrochável, sou imbrochável, Então, o samaritano vê aquele judeu em decúbito central, quase morto, sua camiseta com a estampa de Josué com os dizeres: ai que endurecer-se per em si perder Canaã Ramás, toda rasgada. E ali estão os dois inimigos, sozinhos. E o que o samaritano fez? Tentou convencer o judeu de que se ele tivesse um porte de arco e flecha, ele poderia ter se defendido dos assaltantes? Não! Ele se compadece do judeu, meus abençoados. Tratou seus ferimentos, o encaminhou para um hospital samaritano, fazendo de tudo para que ele pegasse o melhor lugar na fila. Ainda pagou suas despesas, deu a ele uns denários e um vale-transporte para ele pregar o camelo para Jerusalém, fazendo baldeação em Jericó. Aí, Jesus, sabendo desta dicotomia, essa briga brava entre os dois grupos, que já tinha dado até morte, ele pergunta ao povo na maior cara de pau: quem vocês acham que fez a coisa certa? O levita, o sacerdote ou o samaritano? Imagine essa parábola contada nos dias de hoje, meus irmãos. Vocês acham que eu vou pregar isso aqui? As pessoas têm o direito ao ódio, sem ódio não tem religião. Imagine você que me assiste encontrar um inimigo político seu. Imagine aí um que você quiser, da sua preferência, caído no chão, assaltado. Você ajudaria? Claro que não, meu irmão. Quem não tem um inimigo para chamar de seu, não vive, meus irmãos. O mundo sobrevive de dicotomias: preto versus branco, rico contra pobre, homem contra as mulheres, Tom e Jerry. E sem esta dicotomia, os líderes desaparecem, meus irmãos. São as dicotomias que nos sustentam. Eu adoro uma dicotomia, incentivo meus fiéis a odiarem, odeio católicos, umbandistas, muçulmanos, provo que existe apenas uma maneira de ver o mundo, e que eu sou ungido de Deus, que eu não erro, eu sou a melhor escolha, e quem não concorda é inimigo. Eu sempre lembro meus fiéis das palavras de Zacarário, capítulo 1, versículo 7. Inimigo bom é inimigo vivo. Bem, meus irmãos, esse era meu testemunho para hoje. Inscreva-se no canal, vamos ver se conseguimos mais seguidores. E estou postando vídeo direto. E vamos em frente que atrás vem crente. E fique com o pastor Adélio, porque você sabe. Com o pastor Adélio, só a verdade. Não tem problema, feitiçaria não pega em crente, macumbaria não pega em crente, condenação não pega em crente,